Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando e agora nós vamos ver algumas outras funções orgânicas, né? A primeira que a gente viu nas aulas anteriores foi o hidrocarboneto, né? O que é um hidrocarboneto? É uma cadeia que tem só carbono e hidrogênio, né? E aí, como o hidrocarboneto termina com O, certo? Então, quando você for dar nome para o hidrocarboneto, ele também terminará com O. Então, o final do nome da cadeia vai dizer qual que é a função orgânica daquela cadeia. Olha esse exemplo aqui, ó. Essa cadeia tem 4 carboninhos. 2, 3, 4 carboninhos. Se é 4 carboninhos, então é but. Entre os carbonos, perceba que tem só ligações simples. Quando tem só ligações simples, a gente coloca AN, né? E no final vem a cadeia, o tipo de função orgânica que essa cadeia se presta, que no caso é hidrocarboneto, termina com O, então fica butano, tá? Mas tem outras funções orgânicas também que são importantíssimas. Uma delas é o álcool. E aí, para ter o álcool, o que você tem que ter? Você tem que ter um carbono da cadeia, um carbono qualquer, pode ser da ponta, pode ser do meio da cadeia, que seja saturado. Então, este carbono vai fazer só ligações simples, tá? Com outros carbonos ou com quem quer que seja, tá? E, além de ser saturado, ele tem que ter uma hidroxila, um OH ligado a ele. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Ele tem aqui os carbonos da cadeia, esse carbono aqui, esse aqui, mais um, outro carbono e outro carbono. Neste em específico aqui, ó, nesse carboninho aqui em específico, ele é saturado porque ele não faz ligação dupla, né? Ele não faz dupla, é só ligação simples. E ligado a ele nós temos uma hidroxila. Então aqui nós temos um álcool, tá? Qual é o nome desse álcool? Esse álcool ele tem quantos carbonos? Vamos contar. Ele tem 2, 3, 4, 5 carbonos. Se é 5 carbonos, então é pente, né? Então é pente. Entre os carbonos, só ligação simples. Então é AN, tá? E nesse caso desse álcool em específico, ó, esse OH aqui, ó, ele poderia estar no carbono 2, ele poderia estar no carbono 3, ele poderia estar no primeiro carbono. Aí eu preciso indicar em qual carbono que essa hidroxila está, que esse álcool está. Então, antes de falar a função orgânica dele, que é álcool, né? Álcool é final OL, eu vou falar em qual carbono que esse álcool está. Então, esse álcool está no carbono 2, beleza? Então, álcool termina com OL, álcool ou OL no final. Então, no final da função álcool vai ter um OL também. Então, dá para linkar uma coisa com a outra, tá joia? Olha essa outra estrutura aqui, ó. CH3, CH2OH, né? Se tem dois carboninhos, então o nome vai ser et. Se é uma ligação simples entre eles, é an. E se tem um álcool, né, aqui, ó, um OH ligado a um carboninho que é saturado. Então é OL. Nesse caso, eu não preciso dizer onde é que esse álcool está, porque esse OH aqui tanto faz se ele estiver ligado a este carbono ou a este carbono, né? Mais para frente a gente vai ver que na numeração das cadeias fica indiferente, tá? Porque a cadeia ela é tridimensional. Então essa cadeia aqui ela é em 3 dimensões. Se ela fizer um giro, este carbono vai passar para o lado de lá, e aí a hidroxila vai ficar ligada ao mesmo carbono, então é a mesma molécula, tá? Nesse caso aqui serve, eu tenho que identificar onde é que está o álcool, por quê? Se esse OH estiver ligado ao carbono 3, aí eu já tenho um álcool diferente deste que está escrito aqui. Aí eu preciso identificar, tá? Então essa estrutura aqui é a estrutura de um álcool. Aldeído, né? O que é um aldeído? Aldeído começa com al, Al, né? Então esse al ele vai para o final do nome do aldeído, ó. Por exemplo, aqui o pentanal. Então para ter um aldeído eu preciso ter o quê? Eu preciso ter na cadeia, no final da cadeia, na extremidade dela, ou no início ou no final, né, em uma das extremidades dela, eu preciso ter um carbono que faça uma dupla para um oxigênio e uma simples para um hidrogênio. Se eu tiver essa estrutura na cadeia, né, na extremidade da cadeia, eu vou ter então a função orgânica chamada de aldeído. E aqui tem alguns exemplos. Ó. Esse aqui é o mais difícil dos alunos identificarem, porque o hidrogênio deste carbono aqui está omitido. Lembra-se que aqui tem um carbono, 3 hidrogênios. Aqui tem um carbono e 2 hidrogênios. Aqui tem um carbono e 2 hidrogênios. Aqui também são 2 hidrogênios. E aí este carboninho da quina aqui, ó,
ele está ligado a um oxigênio com uma ligação dupla e tem um hidrogênio. Então é exatamente a mesma estrutura de um aldeído. Um carbono ligado numa dupla a um oxigênio e a um hidrogênio, tá? Então esse aqui é um exemplo de um aldeído. Se esse aldeído tem 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então é pente. Se entre os carbonos tem só ligação simples, então é AN. E se é um aldeído, então fica AL no final. No aldeído não precisa identificar onde que ele está, porque ele sempre estará em uma extremidade, tá joia? E a numeração das cadeias, a gente vai ver isso mais para frente um pouquinho, parte sempre do carbono mais próximo da função orgânica. Então, se eu fosse numerar essa cadeia aqui, ó, o primeiro carbono seria sempre este aqui. Seria o carbono que faz a função orgânica, tá? Então, esse aqui é o 2, 3, 4, 5. Então, o aldeído, né, se tiver só aldeído na cadeia, vai estar sempre no primeiro carbono, no carbono número 1. Então, eu não preciso identificar onde que o aldeído está. Aqui nós temos um outro exemplo de aldeído, né? Só que esse aldeído aqui agora tem 2 carbonos. Se tem 2 carbonos, então é et. Ligação simples, AN. E já que é aldeído, fica AL no final. Então esse AL é de aldeído, beleza? Próxima função orgânica é a cetona. E cetona termina com ona. Beleza? Então esse ona, ele vai para o nome da cetona. A cetona e o aldeído o pessoal confunde bastante porque elas são parecidas. O que acontece? Na cetona, o carbono com a dupla O, esse carboninho aqui com a dupla O, vai estar no meio da cadeia. Então, na cetona, esse carbono com a dupla O está no meio da cadeia. E no aldeído, ele vai estar na extremidade. Então, se o C com a dupla O estiver na extremidade, é aldeído. Se estiver no meio, é cetona. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho este carboninho aqui e ele está no meio da cadeia. Ó. A cadeia começa aqui desse lado, passa por ele e termina lá do outro lado. Então, aqui eu tenho carbono, aqui eu também tenho carbono. Então, ele está no meio da cadeia. Se ele estiver no meio da cadeia, a função orgânica dele é cetona, né? Aqui nós temos o exemplo de uma cetona que tem 3 carboninhos, né? 1, 2, 3 carboninhos. Então o nome dela vai ser prop, porque tem 3 carbonos. Entre os carbonos tem só ligação simples, então é AN. E já que é uma cetona, então termina com ona, tá? Aqui o exemplo de uma outra cetona. Ó. Nesse caso aqui eu preciso identificar onde que a cetona está. Se ela está no meio da cadeia, ela pode estar ou neste carbono, ou neste carbono, ou no carbono aqui. Carbono do lado. Então, nesse caso, ele está no terceiro carbono, né? Se eu contar aqui, vai ficar 1, 2, 3. Certo? Estes 2 carboninhos aqui, eles serão equivalentes, tá? Então, eles vão ter o mesmo nome. Porque se eu numerar a cadeia da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, já que a cadeia é tridimensional, né? Se eu fizer o espelhamento dela aqui, ó, esse aqui, esse carbono e esse carbono montarão a mesma molécula, tá? Então, nesse caso aqui, ó, tem 5 carbonos, então é pente, ligações simples AN. E no carbono 3 eu tenho uma cetona, então eu coloco ona no final. E a última função orgânica que a gente vai ver nesta aula é o ácido carboxílico, que dá característica ácida, na maioria das vezes, para compostos orgânicos. Tem outros compostos que dão a característica ácida a compostos orgânicos, mas o que abaixa mais o pH, o que deixa mais ácido, é o ácido carboxílico, tá? O ácido carboxílico, ele tem essa estrutura aqui, ó. Então ele sempre vai estar em uma extremidade, tá? Tem que ter um carbono, uma dupla O, e diferente do aldeído, o aldeído aqui embaixo tinha um hidrogênio. No ácido carboxílico eu vou ter um OH. Se vocês se lembrarem, ácidos geralmente liberam H+. Então o ácido carboxílico ele vai liberar esse hidrogênio aqui, tá? Então quando ele ioniza, ele fica assim, ó, O-, e aí ele libera esse hidrogêniozinho aqui, que é o hidrogênio ionizável do ácido carboxílico, tá? Aí exemplos de ácidos carboxílicos. Olha esse ácido aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esse último carbono está ligado com a dupla O e um OH. Então aqui nós temos a estrutura citada no enunciado aqui, ó. Então ele é um ácido carboxílico. Como que eu dou nome para ele? Eu tenho 1, 2, deixa eu numerar direito. É do carbono mais próximo da função. Então é 1, 2, 3, 4, 5 carboninhos. Então é pente, né? Se tem só ligações simples entre os carbonos, então é pentan, tá? E aí como é que eu faço para dar nome? Eu primeiro coloco ácido, depois eu coloco o nome da cadeia principal, né?
pentan, e no final eu coloco óico. Então esse é o ácido pentanóico. Então esse óico aqui, ó, é o sufixo para ácido carboxílico, só que no caso do ácido eu tenho que dizer ácido aqui antes do nome, tá? Olha esse outro ácido aqui, ó. Outra maneira de apresentar essa estrutura aqui, ó, é colocando assim, ó, CO, né? Que eu estou falando deste C e deste O, e depois o OH. Então esse OH aqui é esse cara aqui, ó. Esse oxigênio é esse oxigênio aqui. Então eu posso escrever assim também, às vezes vem nos vestibulares, tá? Então CH3COOH tem 2 carbonos, ó, 1, 2. Então é o ácido etanóico, também chamado de ácido acético, tá? Quando a gente tem 2 carbonos, a gente pode chamar de ET, que é o da UPAC, a UPAC pede para chamar assim, mas alguns livros chamam de acete, beleza? São 2 nomes aí. E aí, com isso a gente encerra.